E aí, tá no comercial, sua live, não é possível. Podemos começar. Fatura muito com o rádio dele. Ricardo. É muito anúncio. Fatura muito. Pode começar, Ricardo. Pode ser? Pode sim. Boa noite, Marcelo Ricardo. Parabéns pela vitória. Uma vitória que o CRB conseguiu construir já no início, né, do jogo, da partida com aquela falta do Vivo. Queria que você falasse, fizesse uma análise de como foi esse jogo, mas principalmente levando em consideração aquilo que foi feito pelo CRB e o que precisa também fazer lá no jogo de volta. Boa noite a todos. Foi um jogo de alternâncias, né? A gente começou muito bem o jogo, até os 25 minutos. A gente fez 1-0, tivemos ali uma oportunidade até de ampliar o placar. Depois dos 25 minutos, o Asa conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu mandar uma bola na trave. E a gente, quando tem essas oportunidades que a gente criou nos primeiros 25 minutos, a gente tem que matar, porque é um clássico, é uma final, então o adversário vai se superar dentro do jogo. Foi quando eles conseguiram se organizar melhor, eles sentiram um pouco a nossa marcação-pressão, a gente conseguiu roubar ali 2, 3 boas bolas e numa final a gente precisa matar. Aí o Asa equilibrou o jogo, depois dos 30 minutos, mandaram uma bola na trave, mas eu acredito até com essa melhora do Asa nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, a gente foi bem no primeiro tempo. A gente conseguiu ser superior no primeiro tempo. E o segundo tempo eu já não gostei muito, entendeu? O Asa teve o gol logo no início e a gente sentiu um pouquinho aquele gol no início, até a gente se reorganizar, demoramos um pouco. E aí foi um jogo equilibrado até as alterações. Depois das alterações, quando os meninos entraram ali, o Prata entrou muito bem ali como segundo volante, os desfalques também, nós sentimos bastante a ausência dos jogadores que a gente poderia contar, como o Michael Douglas, o Emerson Negueba, o Iago, e a gente sentiu falta da reposição. Mas aí os meninos entraram, né, e entraram muito bem, tanto o David quanto o Bonetti, e aí com a experiência do Prata, do Longini, e aí a equipe se reorganizou depois dos 25 minutos ali, e aí a gente fez um bom final de segundo tempo, fizemos um gol que o Anselmo estava, questão, um lance ajustado de impedimento, mas aí a gente foi a todo momento buscar o gol e acabamos sendo premiados com um gol no final, que nos dá a vitória. Mas eu também entendo que a gente sentiu muito o jogo de quarta-feira fisicamente, o cansaço de quarta-feira. O Asa vem de uma semana de treinamento, de recuperação, e a gente jogou um jogo muito duro na última quarta-feira, e ali no segundo tempo, na metade do segundo tempo, a equipe sentiu o cansaço, o efeito de vir de 2 jogos muito pesados do CSA, e a gente teve 60 horas de quarta-feira para esse jogo, né? Então assim, eu acho que foi mais equilibrado o segundo tempo por parte do Asa. Eu acho que eu reputo mais pela parte física, que a nossa intensidade caiu. Se a gente conseguisse jogar o jogo todo como jogamos os primeiros 30 minutos, talvez a gente teria mais sorte nesse jogo, mas eu acho importantíssimo esse resultado, essa vitória. A gente tem que valorizar essa vitória diante do Asa. O Asa não chegou nessa final à toa, foi um time que valorizou muito o nosso resultado dentro de casa, né? É uma final que está em aberto, e agora principalmente descansar os jogadores para que a gente chegue o mais inteiro possível nesse segundo jogo da final na quarta-feira. Marcelo Cabo, foi um placar muito pequeno pela a pressão que colocou o CRB no início do jogo, deixou o Asa no sufoco. 1-0 foi muito pouco para o volume de jogo apresentado quando iniciou o jogo. Realmente, eu acho que o que a gente apresentou nos primeiros 30 minutos, a gente podia ter, ali até os 30 minutos, ter saído com o placar mais elástico. Eu não vou dizer que pode ter sido 2, 3, porque o adversário nos dificultou muito, mas eu acho que enquanto a gente teve intensidade, a nossa marcação alta funcionou, roubamos bola no primeiro terço deles, no terço médio, e a gente teve boas oportunidades. É o que eu falo, a gente precisa caprichar um pouquinho mais no acabamento. Esse final da gente ali, a gente precisa caprichar, e a gente criou inúmeras chances, foram 8 finalizações na direção do gol, e a gente só fez os dois gols. Então é uma coisa que me preocupa, me chateia. A gente precisa ter um pouco mais de capricho
porque a gente poderia ter saído com o placar melhor para a gente hoje, mas a gente tem que valorizar esse 2-1. Marcelo, professor, boa noite, parabéns pela vitória, né? O CRB agora joga pelo empate, sei que você não pensa assim, né? É um coletivo, é mais um jogo difícil em Arapiraca, o CRB chegando pela 10ª vez consecutiva e queria que o destino que o CRB chegasse de novo em Arapiraca. Queria que você explicasse primeiro, teve um momento que você poderia ter tirado o Marcinho, que ele não estava tão bem na partida, porque você não fez, e as escolhas, né, os meninos que entraram bem, inclusive o Bonetti, que entrou muito bem hoje no jogo. Eu acho que o Marcinho foi o primeiro a sair, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente veio de 60 horas de um jogo para o outro, então a equipe fez um bom primeiro tempo. Então assim, eu tinha que ter a leitura que o final do jogo eu teria jogadores que talvez não aguentassem terminar o jogo. Tanto que eu tinha só uma substituição, eu tinha o Reginaldo e o Romão muito debilitado, muito cansado. E acabou tendo o Reginaldo na última, que ele foi no fundo, ele já não conseguiu mais retornar. E aí foi a hora que eu coloquei o Brau, tive que fazer uma mexida ali na estrutura. Então assim, eu segurei o máximo possível as substituições, porque eu sabia que na metade do segundo tempo em diante a gente ia sentir muito o jogo de quarta-feira, fisicamente, né? A gente ia cansar, e eu precisava colocar combustível novo, eu precisava colocar jogador de tanque cheio, e aí foi a hora que os meninos entraram, né? Por isso que a gente tem uma base bem trabalhada, por isso que a gente tem um trabalho muito bem feito, essa transição que depois que eu cheguei eu estou fazendo em trazer o Bonetti, de trazer o David, de trazer o Gabriel, já jogou lá na arena, né? A gente tem o Negueba, que já foi alçado ano passado, isso é fruto do trabalho que vem fazendo o CRB. E o que eles têm apresentado nos treinamentos me dá a convicção de colocá-los na final. Isso é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo dentro do CRB. E aí o Longini entrou bem, o Prata entrou bem, e a gente conseguiu ter um time ali no final que foi buscar o gol, e a gente acabou sendo premiado com a vitória. Talvez seja o time que buscou a vitória a todo momento e acabou sendo premiado com o gol. Professor, boa noite. O senhor descreveu aí as circunstâncias físicas, aí os problemas que o time tem fisicamente nesse momento, por causa da maratona de jogos. Como é que chega o time para essa quarta-feira, para essa decisão, considerando esse aspecto físico que o senhor falou, o que aconteceu aí durante o jogo, e ainda mais porque tem essa semana que vem agora a estreia na Série B. Como é que está físico e psicologicamente esse time para quarta-feira? Nós vamos jogar 4 jogos em 9 dias, né? Só jogos decisivos. Eu tenho mais um dia para o jogo de quarta-feira. Isso vai ajudar bastante a preparação física, a fisiologia e a recuperação dos jogadores. Talvez eu não tenha nem que treinar, nem como treinar. A gente vai ter que optar entre a recuperação e o treinamento. E aí eu vou estudar com a fisiologia para que a gente tenha o time mais inteiro possível. Se a gente puder ter uma sessão de treinamento na terça-feira, claro que eu vou ajustar a equipe. Mas nesse momento, quem vai escalar o time é a fisiologia. O que ele me entregar saudável, com saúde, a gente vai botar para jogar. Temos a volta do Iago, né, que aí me encorpa mais ali o meio campo, porque o Iago deve iniciar o jogo, aí eu tenho mais opções ali para entrar, e preocupa essa maratona de jogos, né? Vou jogar 4 jogos em 9 dias, só jogos decisivos, uma estreia de Série B, onde a expectativa é muito grande, diante de um Vasco, mas aí a Série B eu quero pensar só na quinta-feira. Vamos celebrar essa importante vitória de hoje, de onde o adversário chegou com muita capacidade até a final, valorizou muito a nossa vitória aqui dentro hoje. Eu quero aproveitar para parabenizar o nosso torcedor que lotou o Trapichão, nos incentivou a todo momento. Eu sei que de repente a expectativa deles era muito maior, mas a gente entregou uma vitória importante numa final de 180 minutos. Professor, boa noite. Felipe Alves, da Rádio Nação 2020. Gostaria de saber sobre a entrada do Vico, né? Hoje o senhor viu o Vico, camisa número 10, no lugar do Rafael Longini. O Vico, para mim, né, ele é muito mais 10 do que beirada. E a tua pergunta foi muito importante, porque eu vou poder esclarecer a vocês e ao público. Por que o Vico teve dificuldade no jogo passado? Porque foi um jogo muito intenso, um jogo de transição. E ele não tem essa característica que tem o Richard, o Marcinho, o Ápice, um jogador de mais bate e volta. Então, quando a gente tem um jogo, que a gente propõe o jogo na sua totalidade, aí ele joga de beirada, porque ele não precisa fazer muita transição defensiva, porque ele não é um jogador veloz, ele não é um jogador de fibra rápida, é um jogador muito técnico. Então, para a temporada, eu devo muito mais usar o Vico como ele jogou hoje de 10, que me agradou bastante. Eu preciso, o Vico é um finalizador exímio da entrada da área, tem uma bola parada espetacular, os treinamentos de falta dele enchem os olhos. Eu não me lembro, talvez, quando foi o último gol do CRB de falta, dessa magnitude, dessa
dessa plasticidade. Então, e o Longini teve a maior minutagem no jogo passado, talvez 70 minutos. E aí a gente priorizou que a gente pudesse ter o Vico mais inteiro nesse jogo. Era um jogo que eu ia presumir que o Asa jogaria com uma linha muito baixa. Então eu precisava ter um jogador de bom arremate da entrada da área e o jogo talvez poderia nos beneficiar na bola parada. Foi isso que eu apostei mais no Vico no jogo de hoje. Marcelo, você falou em caprichar e você já tinha me explicado no jogo em Palmeiras dos Índios, aquela bola aérea do gol do Iago, e agora mais um capricho, né? Um gol levantado na área também para a cabeçada do Gilvan, e agora esse golaço do Vico. O futebol é decidido também dessa forma, não é só na grande área, é na pequena área. E você tinha falado para mim que estava treinando isso e dessa vez ainda bem que deu certo. Queria que você falasse desse momento, desses treinamentos, porque foi muito importante essa vitória para quarta-feira, principalmente esse gol do Vico que você acabou de falar. 2 gols de bola parada, né? O futebol hoje, quando você tem uma bola parada, a gente vai jogar uma Série B que se decide muito. Ontem Vasco e Vila Nova foram 2 bolas paradas, 1-1. Então a gente treinou bastante, vocês acompanham lá o dia a dia, tanto o gol do Vico, que a gente treina exaustivamente até escurecer, vocês acompanham, e depois a falta que a gente treina bastante ali do Longini com o gol do Gilvan. Então é fruto de trabalho. A gente às vezes vai pegar um adversário com a linha muito baixa, como foi o Asa hoje, e às vezes a bola parada pode decidir pra gente. Então não foi coincidência, não foi sorte, foi fruto de muito trabalho. E qual é mais difícil, a marcação do adversário ou essa marcação cerrada aí? Cara, feliz aqui de receber a visita do meu neto aqui. Pela primeira vez hoje ele entrou com o time, então é um momento marcante aí para a família. O Bernardo aqui prestigiando a coletiva aqui do vovô. Obrigada, Obrigado. Carlos. Uma boa noite para todos. Tá aí, pessoal, a coletiva do